desenvolver de melhor. E nós não poderíamos, de forma alguma, já se aproximando o dia onde as pessoas têm assim, um foco maior para o meio ambiente, nós não poderíamos deixar de estar citando no nosso projeto. Por isso que o nosso projeto ele envolve meio ambiente e protagonismo juvenil na escola. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a sala é sua. Bom dia a vocês também, alunos, aos pais de alunos, Bom dia. Bom dia. eventualmente quem esteja assistindo a aula. Você acredita, professora, que eu fico emocionado com você falando dessa forma, porque nós estudamos aí na Escola Manuel Rodrigues, do 5º ao 8º ano. E aí, depois que eu saí da 8ª série, que a professora era a Célia Bertoldo, eu migrei para trabalhar na Escola Manuel Rodrigues. Eu deixei de ser estudante para eu ser trabalhador, colaborador da escola. Eu não tinha tanta idade também. Eu tinha 14 anos na época. Um pouco mais que vocês que estão no 5º ano. Mas eu precisei trabalhar para pagar o meu estudo, que era em Sobral, em Varjota. Eu achei que eu já tinha conhecido bastante o conhecimento, a cultura, as informações, professora, aqui da nossa cidade. Daí eu fui estudar em Sobral, onde tinha as escolas com, digamos, com mais oportunidades. Para eu pagar o meu estudo, eu tive que trabalhar. E eu trabalhei na Escola Deputado Manuel Rodrigues. Eu hoje quase ia para lá. A minha cabeça era ir ao Manuel Rodrigues. Mas aí eu vi que não, nossa aula é virtual. Daí eu falo para vocês que no passado eu estive aluno no 5º ano da Escola Deputado Manuel Rodrigues. E no presente, eu estou secretário do Meio Ambiente da cidade de Varjota. E eu falo para vocês aqui do meu gabinete de trabalho. Esse lugar, aqui é a sala 6 da prefeitura. É onde eu trabalho. O meu expediente aqui é de 8 da manhã até 5 da tarde. E nesse período, eu tenho pessoas que me ajudam. Mas por que hoje eu assumi um cargo de secretário do meio ambiente da minha cidade? Porque eu fui protagonista, eu fui sujeito de mudança, desde a minha sala, desde a minha casa, desde a minha rua, no bairro onde eu morava, e no mundo, porque nós fazemos parte do mundo, nós estamos no planeta Terra. E aí, se hoje fosse para eu trazer uma mensagem para vocês que estão no 5º ano, seria esse: vamos nos manter jovens. Lá na rua que eu moro tem um balançador no meio do poste, tem 2 postes, aí colocamos uma madeira no meio. Bom dia, Bertoldo. Colocamos e penduramos a corda. Bertoldo, bem-vindo. Nós estamos numa aula para o 5º ano. Da Escola Deputado Manuel Rodrigues. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Cidinha, eu já passei dos 40 anos. Eu tô aí já no caminho dos 50. Mas eu me vi me balançando hoje de manhã, aí eu me perguntei, nossa, quão jovem eu sou. Muitos jovens não querem se balançar aqui. Aí eu fui lembrar, alunos do 5º ano, que devemos nos manter jovens sempre para poder fazer essas mudanças. E hoje eu tenho uma provocação para fazer para a turma do 5º ano, que é a adesão em massa ao programa de coleta seletiva. O que seria isso? É que todas as casas de vocês do 5º ano, vocês pudessem ingressar no programa de coleta seletiva.
E aí vocês seriam a primeira turma de alunos que vão fazer esse ingresso em massa a um serviço público de coleta seletiva. E que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre ser jovem, eu diria a vocês que precisamos de movimento. Movimento do corpo, tá se balançando, tá caminhando, pedalar, nadar, correr e muitos outros movimentos. Cuidar do dia a dia, da sua casa. E o movimento da mente. Precisamos pensar, precisamos questionar, ficar curioso. Por que é que isso é desse jeito? Temos que fazer essas perguntas. Por que é que tem um lixão? Por que é que essa fumaça do lixão vem para a minha cidade? Para onde é que vai o plástico? De onde é que vem o pneu? Para onde é que vai a chuva? Por que é que as pessoas matam rolinha com baladeira? Não sei, mas eu proponho a vocês do 5º ano que para manter-se jovens, porque um dia a gente vai envelhecer, ter movimento no corpo, estar sempre em movimento do corpo, estar sempre movimentando a mente, estudando, lendo, criando, produzindo, construindo. Esse poderia ser um conceito de juventude. Juventude protagonista, não basta ser jovem. A gente tem que mudar. E aí o desafio é, na casa de vocês, conversem com os pais de vocês, com os irmãos de vocês, e vão dizer, por que é que a gente não separa o lixo da nossa casa para a coleta seletiva? Daí eu vou dizer, cada um de vocês moram num lugar da cidade, num bairro. E existe um caminhão chamado Caminhão da Coleta Seletiva. Ele passa uma vez por semana em cada bairro. Se vocês passarem a separar o material reciclável na casa de vocês, coisas simples, por exemplo, dê licença. Aqui na secretaria nós temos uma caixa de papelão. Nessa caixa de papelão vai o papel que é produzido na sala de aula, aqui no nosso escritório. Esse papel, ele é entregue ao caminhão da coleta seletiva, que passa aqui uma vez por semana. Esse caminhão, ele leva lá para a Central Municipal de Reciclagem, chamada CMR. Essa central de reciclagem é onde os plásticos são separados do papel, do vidro, do metal, do alumínio, do papelão. E esse material, ele é vendido para a indústria da reciclagem. O que é a indústria da reciclagem? Por exemplo, o papelão que a gente separa na nossa casa, que vai para a coleta seletiva e vem para o papelão que a gente separa na nossa casa, que vai para o caminhão da coleta seletiva, que vai para o galpão da reciclagem, a indústria Isabel, por exemplo, ela compra para fazer as caixas de papelão dela vender os produtos de limpeza. E essa indústria fica na cidade de Varjota. E aí ela recicla, porque esse papelão volta para a casa da gente, de alguma forma. Por isso que chama reciclagem, que é um ciclo que tem que acontecer com as embalagens. Se a gente joga tudo, mistura tudo e rebola no mato, se a gente queima, se manda para o lixão, não tem reciclagem. Ali acabou. Como é que a gente acaba um recurso da natureza? Me digam. Quando você queima o papelão, você não está acabando um recurso da natureza, que é o papel, que é feito de madeira? Quando você queima um plástico, como uma caneta, você não está acabando o petróleo, que é um bem da natureza, já que o plástico é feito de petróleo? Bom,
coisa simples. O plástico que tem na nossa casa, terminou a garrafa de Quiboa, que a gente bota na reciclagem, ela vai lá na ararinha, gente, e vira um material como esse, que é um grão de plástico, que depois dele derretido, ele vira garrafa, que bota água sanitária, que volta para a casa da gente. Mas se a gente queima o plástico, nós estamos queimando um recurso da natureza, que é o petróleo. Como é que a gente queima o petróleo, que é um recurso fóssil? E se a gente queima, vai sair fumaça, contaminar o ar, contaminar o solo. Por quê? Por que olhar para uma embalagem e ignorar como se ela não fosse nada? Não podemos. O desafio que eu faço é, professora, se a gente pegar todas as casas dos alunos do 5º ano, a gente entregar uma lista com o nome do aluno, o número da casa, o nome da rua e o bairro onde ele mora, à associação de catadores, o caminhão da reciclagem, uma vez por semana, vai passar na casa de cada um de vocês. Eles vão dizer o dia, porque eles têm uma agenda. O que é agenda? Segunda-feira eles fazem um bairro, terça-feira eles fazem outro bairro, quarta-feira fazem outro bairro, quinta-feira outro bairro, sexta e sábado. Cada dia eles fazem um lugar diferente. E todo dia à tarde, esse caminhão da reciclagem, ele vai para o centro comercial, que são os grandes geradores. As casas de vocês é consideradas pequenos geradores. O que é pequeno gerador? É a nossa residência. É o que gera pouca coisa. Mas um comércio, como uma loja, um restaurante, eles são grandes geradores. Quem faz o serviço de coletar esse resíduo, transportar e fazer um tratamento desse resíduo sólido, que antes a gente chamava de lixo, agora precisamos chamar de resíduo sólido. Por que lixo? Porque lixo, gente, é o que não presta. Lixo é apenas o de banheiro e olhe lá o de cozinha. O que é o lixo de banheiro? Papel higiênico, absorvente, fralda descartável, um preservativo, é um pano velho. O que é o lixo de cozinha? É uma quentinha velha, a embalagem da quentinha, é uma sobra de alimento que eventualmente teve ali, uma espinha de peixe, um couro, um osso, talvez. Só. E esse lixo, gente, quem pega nas nossas casas é o caminhão compactador. Vocês já viram na cidade. Esse caminhão, ele é para ir e ele está se adequando a cumprir a seguinte rota. 3 vezes por semana ele vai na nossa rua. Para quê? Para pegar o lixo de banheiro e o lixo de cozinha. E como é que ele vai na nossa rua? Esse caminhão compactador vai pegar apenas as 2 sacolinhas do banheiro e da cozinha. E ele vai levar para ser enterrado em Sobral, num lugar chamado Central de Tratamento de Resíduos. Lá foi construído um grande central de tratamento. Inclusive, eles devem ter Instagram, vocês podem acompanhar e conhecer como é que funciona, professora Cidinha, essa engenharia de cuidar do lixo nas nossas casas. Os caminhões compactadores de Varjota, eles não vão até Sobral. Eles vão até uma cidade chamada Pacujá. Lá tem uma estação de transferência de resíduos. E os compactadores de Varjota despejam o lixo numa grande caçamba e leva para ser enterrado em Sobral no aterro sanitário. O aterro sanitário é um dos lugares que tem dentro dessa central de tratamento de resíduos. Agora vocês entendem por que o lixão foi fechado. A gente teve que mandar o nosso lixo para algum lugar. Também tivemos que colocar novos caminhões de coleta de lixo, que são compactadores. Por quê? Porque o lixo da Varjota, ele tem que ir para esse lugar, lá ele é pesado, lá eles descarregam, pesam de volta e vem para a Varjota.
E todo mês a prefeitura paga o dinheiro para eles enterrarem esse lixo do nosso município. Quanto mais lixo a gente mandar, mais o nosso município vai pagar. Daí é importante a gente fazer parte da coleta seletiva e entregando os nossos resíduos recicláveis, que nós podemos chamar de resíduos secos, para a Associação de Catadores. Quem são essas pessoas? Lembram que no lixão tinha pessoas catando material reciclável? Essas pessoas são chamadas catadores de material reciclável. Geralmente, são pessoas que não encontram oportunidade de trabalho, não estudaram, por alguma razão, elas foram botadas de lado como gente e acabaram parando no lixão. Eles formaram uma associação e hoje eles recebem esse material reciclável. A prefeitura repassa o salário deles por eles prestarem esse serviço de coletar, transportar e vender esse material reciclável do nosso município. E eles também dependem da venda desse material, professora. Portanto, é interessante a gente entregar plásticos, papéis, vidros, metais para o caminhão da coleta seletiva. Digamos, professora, que eu não tenho como entregar o caminhão, o aluno ele pode ligar para o Recicla Móvel, que é um carro, que é uma antiga ambulância. Vocês já viram na cidade? Nunca viram ninguém? Nossa, mãe. Pois tem um carro chamado Recicla Móvel. Você já viu, professora? Pois esse carro, vocês podem ligar para ele, ele vai pegar esse material na sua casa. É uma ambulância, parecido com uma ambulância, só que ele tem o símbolo da reciclagem, que é aquele triângulo feito a seta da reciclagem. O símbolo da reciclagem é esse aqui que eu vou fazer aqui no papel e mostrar para vocês. É mais ou menos esse aqui, ó. O símbolo da reciclagem, esse do meio. A ambulância, ela usa esse símbolo. Já viram agora? Aqui eu estou desenhando o que é o sistema da reciclagem para vocês. Porque essa associação existe, chamada Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Varjota. A sede deles, professora, fica lá na saída para Heriotaba, perto do antigo matadouro. Mas, professora, ainda, se o aluno não tem como ligar para o Recicla Móvel e entregar o caminhão para a coleta seletiva, ele pode separar seu reciclável e deixar no PEV. O que é o PEV? Posto de Entrega Voluntária. Onde é que esse PEV? Ao lado da Escola Deputado Manuel Rodrigues, que é na antiga cadeia. Professora, todos nós podemos fazer parte da coleta seletiva. E a gente separar o material reciclável, entregar para o caminhão da coleta seletiva ou deixar aí perto da escola, no PEV, é a gente cuidar da natureza, cuidar da ecologia. Porque todas as embalagens e tudo que vem da natureza, tudo vem da natureza, tudo que usamos. Esse grampeador que eu tenho na minha sala de trabalho, ele é feito de metal, que vem da natureza. Essa sacola que eu trouxe as frutas, vem da natureza. As frutas que tem aqui dentro, vem da natureza. E por que é que a gente não cuida bem da natureza? Essa é a primeira pergunta. O que é que está faltando para que a gente olhe para a natureza e cuide da natureza da forma correta? Como é cuidar da natureza da forma correta? É a gente respeitar todos os seres vivos, os animais que fazem parte da fauna, os vegetais que fazem parte da flora, os ecossistemas. Quais são os ecossistemas que a gente tem aqui na nossa região? Nós temos o ecossistema do Açu de Araras, que é cheio de ilhas, Ilha do Isaú, Ilha do Cipó, Zágua, Serrote. Ali tem todo um ecossistema de aves, de peixes, tem o tucunaré, tem a biquara, tem o mussum, bodó.
Cuidar da natureza também é a gente cuidar dos nossos rios, da Pedra do Índio, cuidar das pessoas que moram na nossa cidade, da nossa cultura de fazer o artesanato, de pescar, de cuidar das plantas, cuidar dos animais, tudo isso é natureza. Daí, professora, se hoje eu posso partilhar com os alunos do 5º ano uma experiência de protagonismo juvenil, é essa, da coleta seletiva. Eu, na Escola Deputado Manuel Rodrigues, eu saí do aluno do 5º ano, onde eu cheguei para estudar, porque antes eu estudava na Escola Valdir Leopécio, aqui no acampamento. Mas, depois que eu estudei até o 8º ano na Escola Manuel Rodrigues, do 8º ano eu saí, eu fui trabalhar na escola, mas sempre eu me voltei a cuidar da natureza. E eu ficava inquieto, eu ficava perguntando, por que é que aqui na minha casa, na minha rua, é o lixão da cidade? Eu morava aí perto da Escola Manuel Rodrigues. E de trás da minha casa já tinha um lixão, que é ali perto do fórum. Ainda hoje o pessoal tem hábito de jogar coisas lá, lixo lá. E eu ficava, por que as pessoas jogam lixo aqui? Aí depois esse lixão foi lá para a Várzea da Palha. Mas mesmo assim eu ficava me perguntando, por que é que esse lixo vai lá para a Várzea da Palha? E aquele riacho que tinha lá, não era um riacho tão bonito? Por que aquele agora está contaminado com lixo? Bom, aí eu fui estudar em Sobral, eu fui para Jericoacoara, que é uma região que fica lá na praia. Lá eu fiquei 20 anos, professora, trabalhando, estudando e querendo entender como é que funciona esse negócio da reciclagem. E agora, depois desses 20 anos fora da Varjota, eu voltei para a Varjota e aqui assumi a Secretaria do Meio Ambiente, para eu poder partilhar com vocês, alunos, com os pais de vocês, com os professores, como é que a gente pode entender melhor a nossa natureza, a nossa ecologia. Como é que é a ecologia de Varjota, que chove em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, as chuvas começam a acabar. Depois é sol, é sol, é sol, até dezembro. Por que é que nós devemos começar a se debruçar sobre a ecologia? Porque de tudo dependemos. E esse eu acho, professora, que deve ser o despertar inicial do protagonismo juvenil dessa turma do 5º ano. O quê? Voltar-se a cuidar da ecologia, assim como nós, que temos uma grande missão, que é o quê? Mudar a mentalidade das pessoas mais velhas do que nós, que já não são jovens protagonistas, já esqueceram da sua conexão com a natureza. E mais, cuidar das feridas da terra, cuidar dos lixões, evitar as queimadas, evitar queimar combustível. Em vez de ter uma moto, por que você não vai de bicicleta? Em vez de ir de moto, vai a pé, 2 quadras. Em vez de, sei lá, fazer tanta coisa simples que no dia a dia a gente vai fazendo, mas que prejudica a natureza. É uma provocação que eu tenho para os alunos do 5º ano. E essa provocação é aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos um projeto de educação ambiental para os alunos do 1º ao 5º ano, chamado Escola Laboratório de Ecologia. A sede desse projeto é aqui na Escola Florência Neta, ao lado da Secretaria do Meio Ambiente, que fica aqui na Avenida Presidente Castelo Branco. E esse projeto é onde eu faço essa provocação para os alunos do 5º ano da Escola Deputado Manuel Rodrigues. Vamos participar da coleta seletiva? Como? Separar o lixo do banheiro e da cozinha e entregar ao caminhão compactador, somente a ele. Quando tiver entulho, tiver poda, liga para o Disque Limpeza e ele vai pegar na sua porta. E quando tiver reciclagem, entregar para o caminhão da reciclagem. Pilha, lâmpada, bateria, você pode colocar junto com material reciclável, junto com plástico, com papel, com vidro, com metal. Pneu, você pode colocar junto também. E assim a gente cuidar da natureza
e agora fazer que a nossa cidade é diferente dos outros lugares. Os outros lugares têm lixão, a gente não. Nossa cidade não tem lixão. Nossa cidade, esse deve ser o caminho. Se vocês do 5º ano, agora, começam a se debruçar sobre a natureza, sobre a ecologia, vocês serão os profissionais que cuidarão da gente. Vocês serão os profissionais que vão estar atentos ao nosso tempo, porque tudo muda. As tecnologias mudam, as indústrias mudam, a forma de fazer vai mudando, e tudo cada vez muda para que cuidemos mais da natureza. Daí, professor, eu queria abrir a perguntas, eu acho que os alunos devem estar cheios de curiosidades, e lanço esse desafio para a turma do 5º ano, chamado Adesão em Massa ao Programa de Coleta Seletiva. Vamos nessa? Era uma maneira de vocês superarem um preconceito. Sempre existia um preconceito de bairro, alguma coisa, mas na nossa época, e seu pai é muito cuidadoso, ele fez vocês 3 alinharem-se para estudar juntos, de maneira que vocês ficassem como uma tribo indígena, ligada à natureza, que é um protegendo o outro. Aquilo era maravilhoso. E sempre tinha respostas interessantes suas, Cidinha, dos nossos professores. Quero muito agradecer aos meus professores. Se hoje eu estou na Secretaria do Meio Ambiente, muito eu tive de contribuição dos meus professores. Eles foram importantes, foram fundamentais. E sem os professores, eu não teria a abertura para o conhecimento que eu tenho hoje. Muito obrigado, meus queridos professores. Sejam sempre a nossa iluminação. Também agradecer à escola que foi muito receptiva. Como eu falei, eu saí do 8º ano, eu já fui trabalhar. Aí no final do corredor tem uma área chamada biblioteca, educação ambiental. Eu não sei se ainda tem, mas na nossa época era onde guardava livros. E eu aproveitava que eu estava trabalhando, estava lendo, estava catalogando, estava conhecendo o material. E a partir daí, ver esse mundo de conhecimento que foi sair de Varjota. Varjota é um ponto no planeta, e esse ponto do planeta pode ser diferente. A gente pode ser um lugar vibrante, que aproveita o sol, aproveita a fruta, aproveita o peixe, e aproveita a nossa cultura, que ela é toda diversa. Ela é feita de famílias de diferentes lugares, unindo forças e várias formas de conhecimento. Daí eu agradeço o espaço, a aula eu achei maravilhoso, esse tipo de abordagem. E agora que nós estamos começando uma ação conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente e o 5º ano da Escola Deputado Manuel Rodrigues. Professora, meu muito obrigado. Vitor, pode fazer sua pergunta ao nosso secretário. Quando você decide se aposentar? Olha aí, Júnior, você já está sendo... Pode perguntar novamente, perdão. Retome a pergunta, Vitor. Oi? Retome a pergunta. Quando você pretende se aposentar? Eu já queria me aposentar agora e começar a fazer outras coisas que eu gosto muito, que seria costurar, cozinhar e escrever. Eu tenho um livro de poesias chamado Feliz Dia, Poesia Ecológica Direto do Fim do Mundo, que eu escrevi quando eu morava em Jericoacoara. Daí, hoje eu teria condições já de me aposentar, de não trabalhar, mas de viver só desse retorno, das coisas que eu construí no decorrer da vida, que me dariam condições de viver bem, de me alimentar, de me vestir. Porém, eu quero aproveitar a oportunidade que eu retornei para a instituição que eu comecei a trabalhar na minha vida há 26 anos atrás, que é a Prefeitura Municipal de Varjota, e dedicar, sei lá, 4 anos, 8 anos, o tempo que for necessário, com o meu conhecimento e a minha força de trabalho, para o futuro da minha cidade, das pessoas com as quais eu convivo. Daí, aposentar vai ser a qualquer instante. Dependendo da hora que
eu tiver condições, eu vou nessa. Eu tinha previsto inicialmente que a minha meta era colaborar para o fechamento do lixão. Imaginei que isso fosse há mais tempo, só que aconteceu muito mais breve do que eu imaginava. Mas aí eu também descobri que agora que eu abri uma janela para colaborar com o futuro de vocês. Daí, enquanto eu tiver força, lucidez, energia, visão, puder andar e colaborar e vocês me aceitarem, eu ainda não me aposentarei. Isso vai demorar muito, eu acho. Eugênia. Maria Eugênia, faça sua pergunta. Quantos anos o lixão tem? O lixão de Varjota, ele durou 24 anos. O da Várzea da Palha, que ele começou em 1997 e foi fechado agora em 2021, no Dia da Terra, que é o 22 de abril. E o outro lixão que Varjota tinha, que é o lixão do Croatá, ele durou em 16 anos aproximadamente. Mas esses lixões já não existem em atividade. Hoje eles estão fechados e logo começará um trabalho de recuperação da área degradada, que vai durar 30 anos, que nós vamos remexendo o solo, tirando as impurezas, fazendo o tratamento com plantas, até o solo voltar a ficar saudável, porque hoje lá é um solo doente. E demorará 30 anos para a gente recuperar aquela área degradada. Você pretende mudar de emprego ou ficar no meio ambiente? Eu pretendo ficar tudo no meio ambiente. Eu amo a natureza, eu sou muito feliz na minha profissão. Nunca faltou trabalho para mim, sempre tem alguém procurando o meu serviço. Eu sou muito realizado, plenamente feliz na profissão que eu escolhi, que foi cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. Daí, mesmo que eu não esteja um dia trabalhando para a prefeitura, mas eu farei alguma coisa relativa ao meio ambiente. Se eu escrever, eu vou escrever uma poesia sobre o meio ambiente. Se eu for costurar, eu vou fazer alguma roupa, algum tapete, alguma cortina, reaproveitando retalhos e que tenha uma harmonia com a natureza. E se eu for fazer alguma comida, geralmente eu gosto de fazer comida reciclando as coisas que tem na geladeira. Aí eu vou aproveitando ali um arroz do almoço, no jantar, eu já faço um arroz de leite com alho, azeite, alguma coisa dessa natureza. Eu vou reciclando comida. Daí, se eu for fazer outra coisa que não seja trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, vai ser com o meio ambiente, sim. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer, reformular sua pergunta? Pronto, João Yuri. É verdade que o mundo vai se acabar com a poluição? Eu diria para você, Yuri, que se nós não fizermos algo muito urgente, ele vai se acabar sim. Não é que vai acabar o planeta Terra, que ele é um organismo vivo, mais forte do que nós, seres humanos. Mas nós, humanos, não temos condições de viver no planeta Terra, por conta que se terá muita poluição, pouco ar disponível para a gente respirar, pouca água saudável, e nós vamos perder a condição de viver. Os outros animais, as outras plantas, pode ser que elas existam depois de nós, mas a humanidade, ela, diante da história da vida no planeta Terra, ela é um grão de areia. E o que nós hoje fazemos é fechar os olhos para a ecologia e maltratá-la. E temos o dever, como alunos, de sermos esses sujeitos protagonistas, juvenis de mudança, para cuidar da ecologia de uma forma diferente, como eu falei, plantando mais árvores, fechando lixões, usando energias limpas, evitando queimadas, promovendo a paz. Precisamos ter paz entre as pessoas, não fazer guerra.
investir na ciência, na tecnologia, evitar o desperdício de alimentos, respeitar as culturas de todas as pessoas e ser, Varjota, um lugar do mundo, um lugar global, a gente conectado com o mundo. Isso tudo eu acredito que seja a receita da gente evitar que a humanidade morra. Nós podemos ser a luz da humanidade em Varjota, fazendo com que cada vez mais os jovens daqui levem essa mensagem e essa mensagem faça parte da nossa vida. Faça a sua pergunta. Você sabia as maneiras para deixar o meio ambiente preservado? A gente preservar o meio ambiente primeiro de tudo, nós somos água, nós dependemos da água. A gente é feito na barriga da mãe da gente dentro de uma bolsa de água. Portanto, inicialmente precisamos cuidar da água. Como é que a gente cuida da água? Respeitando os ciclos da água. A água, como um elemento da natureza, ela vai evaporar, formar nuvens e chover. Só que o nosso lugar, onde a gente mora, que é o semiárido, na Caatinga, é o nome do nosso bioma, nós evapora muito mais do que chove. E precisamos, sim, aqui, manter as melhores qualidades da água. Como? Preservando a mata ciliar. O que é a mata ciliar? A vegetação que existem às margens dos rios, dos córregos, dos açudes, das lagoas, dos olhos d'água. Segundo, não contaminar a nossa água com esgoto. Respeitar a fauna e a flora que depende daquela água. Respeitar os alimentos, cada vez mais os alimentos da gente serem alimentos orgânicos, que sejam feitos na nossa cidade, que sejam alimentos da época, que sejam alimentos feitos, produzidos da maneira mais simples, que envolvam os produtores rurais do nosso lugar. Assim, cuidando da água, do ar, dos alimentos, nós vamos cuidar do solo, evitando queimada, evitando lixões. Nós também precisamos cuidar da natureza humana. Os seres humanos precisam estar cada vez melhores, mais cuidados, com qualidade de vida. Nós temos que produzir o conhecimento para o nosso bem, cuidando da água, do solo, dos alimentos, do ar e da humanidade. Precisamos promover a paz, não a guerra. Quando você descobriu que gostava de ajudar o meio ambiente? Desde sempre. Eu lembro que quando eu era bem criança, o que eu gostava era da lixeira lá da casa da minha avó. Ela era costureira e na lixeira dela era o que tinha de mais maravilhoso. Era caixa de linha corrente, os restos de tubo de linha, retalhos coloridos, muitos fios, tecidos, aquilo tudo era fascinante para mim. Quando eu fui crescendo, de trás da minha casa já tinha um muturo. Aí o muturo para mim também era um lugar maravilhoso. Aí eu juntava embalagens de leite maratá, de café maratá para trocar por produtos que tinha na época. Juntava conto, que era carteira de cigarro, que era o dinheiro que a gente tinha na época de criança. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui me dedicando a entender melhor a natureza. Aí eu entrei na faculdade. Eu fiz uma faculdade chamada Tecnologia em Saneamento Ambiental. Depois eu comecei o mestrado em Geografia. E hoje eu me interesso muito em pesquisas na área da ecologia. Cada vez mais eu amo e quero mais me envolver com o meio ambiente. O meio ambiente são formados de quê? O meio ambiente, ele é formado pelos minerais. E aí os minerais é tudo que a gente não vê, acha que não tem vida, mas que ele faz parte da vida, que são a água, o solo, tem as rochas. O meio ambiente é formado também pela fauna, que a fauna é o conjunto dos animais,
bichos, serpentes, aves, peixes, répteis, mamíferos, todo esse conjunto que compõe a fauna, os animais. O meio ambiente também é composto por flora, são os vegetais, as plantas, as gramas, as algas, as grandes árvores, tudo que é verde, tudo que é a caatinga, mesmo que não seja verde, como é a nossa planta da nossa região, tem uma época que para ela ficar viva, ela perde as folhas, ela fica só os galhos. Por isso que ela é chamada caatinga, que quer dizer mata branca, sem folha, porque ela vai ficar viva, nas primeiras chuvas brota tudo de novo, e a vida ressurge. Mas tudo que é planta forma a flora e é a parte da vida. Além dos minerais, da flora, da fauna, nós temos as sociedades, que são a sociedade humana, que ela é, digamos assim, imperial diante de toda a vida, ela que conduz diante da racionalidade, ela traz para a espécie humana o conjunto desse diferente. Além da flora, da fauna e dos minerais, ainda tem a humanidade. A humanidade com seus valores, a sua história, a sua forma de fazer, o seu pensamento, a sua capacidade produtiva, a subjetividade de cada um de nós. Tudo isso é meio ambiente. Eu aprendi bastante nessa aula. Eu também agradeço o convite, mas eu digo a vocês que eu sou uma pessoa muito simples. É o meu jeito de ser, minha forma de ser. Eu gosto de anonimato, eu não gosto muito de exposição. Eu tenho muito prazer em pegar sol, eu adoro pegar sol. Ir ao rio, ao açude, eu gosto muito. Gosto muito de passear, enfim, minha vida toda foi dedicada a esse olhar para o mundo. Sou filho de 7 irmãos, minha mãe teve 7 filhos, e minha mãe é educadora, é professora, alfabetizadora, do primeiro ano, foi minha professora lá no Valdir Alpércio. E meu pai é carpinteiro, ele fabricava canoa durante a vida toda. Aqui do município, são pessoas migrantes, assim como todo mundo. Minha mãe veio do Mucambo, meu pai veio da Paraíba. Meus irmãos desenvolveram atividades diversas, a gente sempre foi muito unido. 2 deles já não estão mais com a gente, já faleceram. E eu tive que correr atrás dos meus ideais, não esperei por ninguém, eu fiz o meu próprio caminho. Se eu disser a vocês que sempre eu fiz eu mesmo, do meu jeito, da minha forma, eu fui atrás, eu não esperei. Se precisava pegar carona, eu ia, precisava o que precisasse. Tenho experiências bem interessantes, conforme, por exemplo, o Júnior é alguém que tem uma intuição e que gosta das coisas justas. E uma vez fizeram uma promessa para eu pagar, eu fui daqui para o Canindé a pé, fiquei 4 dias caminhando direto. Isso aí eu acho, assim, algumas coisas que eu sou bastante determinado. Se for para eu fazer, eu tenho que fazer. Assim como o fechamento do lixão me levou um planejamento de 5 meses, todo dia, diário, de novembro a abril. O meu plantão era de 6 da manhã a 9 da noite, para o fechamento do lixão, num gabinete de trabalho que eu montei para conduzir essa operação. Daí eu consigo me programar, eu brinco com o tempo. Eu sou uma pessoa que se diverte com a vida. E que a vida é muito simples, é muito leve, eu só preciso de oxigênio e de sol. E o alimento chega para mim, de alguma forma. Eu dependo muito de você, professora, dependo de você, Ana Dávila, do João Yuri, até do Jaque Castro, que de vez em quando pode desligar, ele pode, tem pergunta, ele não, já a fim de brincar, eu sei, né, Jaque? Mas, ou seja, eu dependo de vocês, eu sou vocês. Esse é o segredo do Júnior, é de que mesmo recuado, isolado e na minha, eu preciso do próximo e eu tenho que respeitar o próximo. E assim a gente faz o protagonismo. Eu encerraria com a poesia do meu livro, Feliz Dia, Poesia Ecológica, Direto do Fim do Mundo. É uma poesia que eu fiz para o jumento,
Já que eu vi que o jumento, tadinho, foi esquecido. Eu amo os jumentos. Eu acho lindo os jumentos. Aí o nome da poesia é Feliz Dia do Jumento. Missão, missão internacional de cuidado ao jumento. Um ser tão profundo que é o bicho. O bicho homem atropelou com a rabeta da carreta, martelou com o cabo do machado, trocou pela moto, mandou para a pista, e como sem pista, quer apagar o passado. Carregou água no caneco, montou no coxinho que ele fez, deitou de vigia o velho asno. Socorrer as crianças com fome da enchente, levou toda a gente para a fronteira do além. Ele mais ninguém atravessou tantos séculos sem gasolina a tomar. Andou devagar, porém sem demora, não precisa de espora para o tempo correr. Quantos te vejo, alguns sem visão, muitos sem olhar no meio da sequidão, sem dono, sem jeito, com tanto desprezo, somente a chorar. Com o fim da tarde, que de longe anuncia uma seca constante, vindo a noite fria. Mais estábulo, outra cocheira, carrada de milho, som da forrageira. Renasce a esperança de dias melhores, contratos humanos para um bicho-bicho que luta após anos, e a cruz que carrega nos traz a certeza de pôr-nos à mesa e juntos agir. Um mais que levanta, mais um que não morre, mais um que nasce por trás do cuidado. Eu estou ao seu lado, jumento querido, faço o alarido que os bichos precisam, os carros deslizam na pista a correr, buscando viver que os bichos morrem, ninguém os socorre, além da natureza que manda o urubu para a sua limpeza. Cangalha, caneco, esteira, coxim, seca, fome, arreta sem fim. Passo os dias a cruz a levar. Passo eu, passarinho, jumento, relincha, voa comigo, te trago ao abrigo no meu caminho. Essa é uma poesia em homenagem aos jumentos. Aí eu fecharia, professora, muito obrigado pela aula. Foi um prazer maravilhoso estar com a sua turma. E que a gente está iniciando agora um projeto. Veremos como a gente vai acompanhar essa adesão em grupo. Se for possível, a gente tem uma lista do endereço de todos os alunos para repassar o caminhão da coleta seletiva, que assim que essa lista estiver nas mãos deles, eles começam a ir toda semana, uma vez por semana, na casa de vocês, bater a porta e perguntar: tem reciclagem? Aí você vai dizer: tem. Entregar o material reciclável para esse caminhão da coleta seletiva. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos alunos. Foi um prazer e logo, logo a gente se encontra pessoalmente. Maravilha, eu gostaria de convidar que o nosso diretor escutou aqui, né, diretor? Olha aí o que foi que o nosso secretário fez esse convite maravilhoso para o 5º ano, então deixa aqui o nosso diretor com as suas palavras de agradecimento. Bom dia, Cidinha. Bom dia, secretário Júnior Bezerra, nossos alunos. Até pedir desculpas, hoje muitas passões aqui. Não foi possível estar acompanhando integralmente essa palestra, mas já participei de outros momentos com o Júnior, ali em Heriotaba, ouvi ele umas 2 vezes. Lembro que tem um conhecimento de causa, fala com muita propriedade, uma forma muito... Eu não tenho dúvidas que foi nossos meninos, né? Em outro momento a gente vai com o Júnior, se Deus quiser, para ele fazer uma palestra mais ampla para todos os alunos dessa escola, deputado Manuel Rodrigues. Júnior, nosso abraço, Cidinha. Então, mais uma vez, agradecer à escola, né, pelo apoio, ao Júnior, meu grande amigo, coração, por esse momento juntos. Que honra! Sua admirável, a sua fã, Lucilene, colega de sala de aula, ela vai estar assistindo essa gravação, né, da sua participação,
porque a gente fala muito de você e sempre eu estou expondo o seu trabalho para ela e ela está acompanhando você pelas redes sociais. Entendeu? Então, você é uma pessoa muito amada pelo trabalho, pelo desenvolvimento que você tem desde sempre. Mesmo não estando trabalhando dentro do município propriamente, mas tudo que você está trazendo, né, vinha trazendo nas palestras, como o professor Zezinho falou, em Heritava a gente acompanhou você, a gente fazia aquela exposição que era importante, tudo aquilo que você estava colocando para nós. Então, hoje a gente tem esse privilégio, essa honra de ter você como nosso secretário, e agora a gente pode dizer para você, com toda firmeza, que é uma das melhores escolhas feitas nessa gestão. Foi colocar a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Muito obrigada, Júnior, por você ser esta pessoa que olha para o outro. Você tem essa visão para o outro. E nós somos esse outro. O futuro é esse outro. Então, obrigada pelo futuro que você reservou para nós. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu nem sei dizer o quanto é feliz. Muito obrigado. Eu me despeço a todos, deixo um forte abraço, professor, diretor José também. Enfim, já tenho que retomar aqui as coisas da secretaria. Muito obrigada. Um abraço. Beijo a todos. Tchau.